Pessoal, então agora, nessa videoaula, eu vou ensinar vocês a como resolver as grandezas proporcionais através de uma regrinha chamada regra de 3 simples, ou simplesmente regra de 3. Essa regra de 3, como eu falei para vocês, é uma regra que a gente acaba utilizando, aprendendo agora como resolver, e é um tipo de conteúdo que pode nos ajudar e nos beneficiar em muitas outras matérias que acabam utilizando o cálculo e que muitas vezes a gente acaba esquecendo a fórmula correta de utilizar naquele determinado exercício. Então, muitas vezes a gente consegue utilizar essa regrinha de 3 e a gente consegue chegar também no mesmo resultado. É muito interessante. É uma matemática lógica do nosso dia a dia. Sabe igual essas pessoas que sabem fazer conta de cabeça porque precisa trabalhar com um valor monetário, que é dinheiro, unidades de medidas, né? Porque faz parte do dia a dia dela. Esse conteúdo é um conteúdo que faz parte do nosso dia a dia, beleza? Muitas vezes a gente faz a regrinha de 3 sem saber o que a gente está fazendo, beleza? Bom, nós vimos na aula anterior, na videoaula anterior, a como identificar as grandezas, né? Que podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para calcular, a gente vai seguir duas regras importantes. Quero que vocês peguem um marca-texto de vocês ou um post-it e façam essa anotação que eu fiz nessa nuvenzinha aqui. Coloquei observação. GDP, que é grandeza diretamente proporcional, eu coloquei flechinhas em cruz, beleza? O que significa isso? Significa, pessoal, que quando nós formos ler um problema e a gente identificar que neste problema representa uma grandeza que é diretamente proporcional, que é uma GDP, na hora da gente resolver para descobrir o valor que está faltando, nós vamos multiplicar em cruz, tá certo? E quando a grandeza for inversamente proporcional, representado pela sigla GIP, nós vamos resolver o probleminha que está lá, multiplicando as grandezas lado a lado, beleza? Vamos ver isso aqui na prática. Eu vou deixar aqui do ladinho para a gente, quando precisar voltar, olhar para ela. Então, como que esses tipos de exercício podem aparecer para a gente? Como eu falei para vocês, um dos exercícios que eu passei, inclusive, vai ser assim. Para a gente simplesmente pegar e identificar nas frases se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, a gente vai ler o enunciado e verificar o que está acontecendo. Sempre vai ter duas grandezas. Se a primeira grandeza estiver aumentando e a segunda também estiver aumentando com relação à primeira, ou a primeira grandeza estiver diminuindo e a segunda também estiver diminuindo com relação à primeira, nós vamos dizer que ela é diretamente proporcional. Então, no exercício 1 que eu passei para vocês, vocês podem marcar com GDP ou com GIP, que são as siglas que eu falei. Não precisa escrever grandeza diretamente proporcional, grandeza inversamente proporcional, beleza? E quando no enunciado que eu passei aqui, por exemplo, uma grandeza aumentar e a outra diminuir, ou a primeira diminuir e a segunda aumentar, que elas não estão falando ali juntas, estão discordando, elas vão ser grandezas inversamente proporcionais, ou GIP, tá certo? A gente vai aprender agora a calcular, então. Para calcular, elas sempre vão vir em forma de enunciado. Não vai vir com continha. Então, a gente vai ter que ler o enunciado, marcar quais são as grandezas que estão sendo faladas aí, para que a gente possa resolver, beleza? Parece difícil, mas não é. Vamos lá, então, no primeiro exemplo. O primeiro exemplo está falando o seguinte, ó. Tiago gasta 2 horas de viagem num percurso de 60 quilômetros. Para no primeiro ponto e a gente vai já identificar quais são as duas grandezas que estão sendo faladas no enunciado. Então, Tiago gasta 2 horas de viagem. Então, já trouxe a informação para a gente de 2 horas, que é o tempo.
Então, a primeira grandeza que está sendo trabalhada aqui é o tempo, em horas, que o Tiago está fazendo. Esta é a primeira grandeza. E a segunda grandeza é o quê? No caso do enunciado, é o percurso que ele está fazendo, que foi de 60 quilômetros. Então, a gente vai escrever aqui, ó, percurso. Coloca entre parênteses quilômetro, porque ele está fazendo esse percurso em quilômetro. Beleza? Então, estas são as duas grandezas que estão sendo trabalhadas, o tempo e o percurso. Vamos colocar, então, as informações. Tiago gastou 2 horas para fazer 60 km. Então, já colocamos duas informações importantes, duas grandezas. Agora, em 4 horas, então, se é 4 horas, vai ficar embaixo de qual grandeza? Na de tempo. Em 4 horas, quanto será o percurso do Tiago? Então, a gente não sabe quanto que o Tiago vai fazer no percurso. Então, agora é a hora da gente resolver. Primeiro passo foi feito. Nós identificamos quais são as duas grandezas que estavam no enunciado e colocamos as informações e verificamos qual está faltando. Beleza? Lembra que eu falei que o conteúdo chama regrinha de 3? Porque, ó, a gente tem 1, 2, 3 informações. Sempre vai faltar uma para descobrir. Por isso que é regra de 3, tá certo? Bom, vamos descobrir se isso é grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que está acontecendo com o tempo, pessoal? Está aumentando ou está diminuindo? De 2 horas ele passou para 4, está aumentando, não está? Então, se o tempo está aumentando, o que significa que vai acontecer com o percurso do Tiago? Vai aumentar ou vai diminuir também? Se em 2 horas ele está fazendo 60 km, se ele continuar fazendo esse percurso por 4 horas, o que vai acontecer com o percurso dele? Também vai aumentar. Então, aqui também é seta para cima. 2 setas para cima para indicar que as grandezas aumentaram, tá certo? Aumentou. Se as duas setas estão para cima, ou se as duas estivessem para baixo, a grandeza que é representada neste enunciado é chamada de GDP. Grandeza diretamente proporcional. E quando a grandeza é diretamente proporcional, como que eu vou resolver esse tipo de exercício? Olha aqui onde eu mandei vocês colocarem a nuvenzinha ou post-it. GDP a gente multiplica em cruz. Então, a gente vai fazer isso. Vai multiplicar em cruz. Vai virar uma equaçãozinha, uma continha de proporção que nós vimos aí anteriormente, que foi multiplicar em cruz. Então, este número com x e esses dois números sozinhos. Então, vamos ver quanto dá? 2 vezes x, 2x. Beleza? Igual 4 vezes 60, 4 vezes 6, 24. Como tem um zero do 60, aumenta aqui. Fica 240. 2 está multiplicando por x, vai passar dividindo. Então, deixa o x sozinho. X é igual 240 dividido por 2. X é igual a 120. 120 o quê? O que estava faltando? O percurso, que é o km. Então, o que significa? Que o Tiago, ele vai fazer o percurso, a quantidade de percurso dele será de 120 quilômetros. Então, em 2 horas, como ele vai percorrer 60 quilômetros, em 4 horas, que é o dobro, ele vai percorrer 120. Ah, professor, mas eu já tinha percebido fazer isso pela lógica. Se o tempo era o dobro, significa que o percurso ia ser o dobro. É só pegar o 60 e fazer vezes 2. Muito bem, é um raciocínio lógico seu. E isso é muito importante saber. Mas aqui a gente está testando a fazer
na regrinha de 3 nas grandezas proporcionais, beleza? Então, o que eu fiz? Destaquei as duas grandezas que falavam no enunciado para descobrir qual grandeza que está faltando, identifiquei pelas setas se elas aumentaram ou diminuíram. Terceiro passo, identifiquei se é GDP, que é grandeza diretamente proporcional, ou GIP, que é inversamente proporcional. E aí, identificando, eu fui ver a maneira de fazer. Como é GDP, tive que multiplicar em cruz, tá certo? E aí resolvi e achei o valor. Vamos ver o segundo exemplo agora. Em uma obra, um pedreiro gasta 8 horas de trabalho para erguer um muro. Então, é praticamente os exemplos que eu falei anteriormente. Então, em uma obra, um pedreiro, então as informações que nós temos aqui é quem? Um pedreiro, então é o número de pedreiros e o tempo de trabalho. Então, um pedreiro gasta 8 horas de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as duas grandezas que estão falando aqui. Então, é um número de pedreiros. Ixi, a caneta tá falhando já. E o tempo de trabalho. Tempo em horas. Essas, então, são as duas grandezas para serem trabalhadas. Então, um pedreiro gasta 8 horas para levantar um muro. Se estiverem presentes 4 pedreiros, então olha lá, a quantidade de pedreiros aumentou. Quanto tempo será a obra? Então, X, que eu não sei quanto tempo. Vamos analisar o que está acontecendo nesse enunciado. Então, em uma obra tinha um pedreiro que gastava 8 horas para erguer um muro. Aumentou a quantidade de pedreiros, não aumentou? Então, vamos colocar a seta para cima, para indicar que aumentou a quantidade de pedreiros. Beleza? O que está acontecendo com o tempo? Se um pedreiro só gastava 8 horas, vamos pensar pela lógica. Se aumentar a quantidade de pedreiros para levantar o mesmo muro, eles vão gastar em mais ou menos tempo? Em menos, né? Imagina um professor que vai corrigir uma quantidade de simulados de uma sala toda. Ele vai demorar um tempo específico. Se vierem mais 2 professores para ajudarem a ele corrigir esse simulado, é evidente que ele vai corrigir os simulados em menos tempo também. Então, aqui o tempo vai acontecer o quê? Vai diminuir. Diminui. Então, olha lá, diferente daqui que as duas setas estavam aumentando, aqui uma aumentou e aqui a outra diminuiu. Quando isso acontece, nós chamamos a grandeza inversamente proporcional de GIP, beleza? E agora, para resolver, a gente não vai multiplicar em cruz. Olha o que eu passei para vocês aqui no enunciado. Quando é GIP, a gente multiplica lado a lado. Então, é isso que a gente vai fazer. O 1 vai multiplicar com 8 e o 4 vai multiplicar por x. Toma muito cuidado, pessoal, que essa é a parte mais importante do exercício. Saber interpretar, identificar se é diretamente ou inversamente proporcional para poder resolver certinho, beleza? Como é GDP, aqui no caso do primeiro exemplo, nós multiplicamos em cruz. Mas no caso desse exemplo que nós estamos fazendo, e a gente percebeu que ela é GIP, que é inversamente proporcional, a gente multiplica lado a lado. Então vamos lá, primeira incógnita, 4 vezes x, 4x. Então a gente vai colocar 4x aqui, beleza? Igual 1 vezes 8, 8. 4 está multiplicando x, passa dividindo, deixa o x sozinho então. X é igual 8 dividido por 4, x é igual 8 dividido por 4, dá 2. 2 o quê? 2 horas, porque é o tempo que estava faltando. Então, olha que interessante.
Um pedreiro estava gastando 8 horas para levantar o muro. Como aí acabaram entrando mais alguns ajudantes e ficaram 4 pedreiros, é evidente que eles não iriam gastar mais as 8 horas, iriam gastar menos tempo. E o tempo gasto foi de 2 horas. Beleza? Tranquilo para poder fazer então? Então aqui eu já vou aproveitar que eu acabei deixando os exercícios e eu já vou deixar explicados esses exercícios para vocês, tá certo? Então eu passei aqui 2 exercícios, 3 exercícios. O primeiro exercício é só para identificar nas frases se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vocês vão ler frase por frase, A, B, C, D, e vão escrever se é GDP ou GIP, tá certo? Então eu só vou fazer a letra A mais ou menos juntos com vocês. O tempo gasto por um avião para percorrer a mesma distância, mas variando a velocidade. Então imagina, um avião gastando um determinado tempo para fazer a mesma distância, mas variando a velocidade. Uma hora ele vai acelerar, uma hora ele vai diminuir. Então vamos pensar aí. Se ele aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o percurso dele? Vai gastar mais ou menos tempo se ele aumentar a velocidade? Ele vai gastar menos tempo para poder chegar no lugar, né? Se ele diminuir a velocidade dele, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar. Então, esse exemplo essa frase da letra A, ela é mais diretamente proporcional ou mais inversamente proporcional? Toma cuidado com isso. Aqui, a B. O número de horas que uma boleira usa em relação ao dobro de boleiras para a mesma receita. Então, uma boleira gasta aí para fazer uma receita uma certa quantidade de horas. Se ela tiver o dobro de boleiras para ajudar ela, o que vai acontecer com a mesma receita? Ela vai demorar para fazer essa receita no mesma quantidade de tempo ou vai fazer em menos tempo ou em mais tempo? Se fazer em mais tempo, aumentou a quantidade de boleiras e mesmo assim vai aumentar o tempo dela, é diretamente proporcional. Agora, se aumentou a quantidade de boleiras para fazer a mesma receita e vai diminuir o tempo, então é inversamente proporcional. Então pensa aí para colocar certo. Letra C. A quantidade de salgadinhos para uma festa em relação aos convidados. Então, o que eu preciso? Quanto mais salgadinhos eu tiver, eu vou precisar do que de convidados? Eu vou precisar de mais ou de menos convidados? Né? Se eu tiver mais convidados, significa que eu vou precisar de mais salgadinhos. Se eu tiver menos convidados, significa que eu vou precisar de menos salgadinhos. Então, isso é um tipo de grandeza também o quê? Tá certo? Na letra D, o salário estável de uma pessoa e o preço dos itens do mercado. Então, o salário da pessoa parou, estagnou, continua 1.045. As coisas estão aumentando. O salário da pessoa está acompanhando o preço do mercado? O que está acontecendo com o salário da pessoa? Está diminuindo. E o preço das coisas? Aumentando. Então, significa que isso vai ser também uma determinada grandeza. Tá bom? Proporcional. Então, aqui eu quero que vocês leiam com atenção, interprete e coloque para mim se é GDP ou GIP. E o exercício 2 e 3 é de probleminha, igual eu fiz aqui nos exemplos, para vocês resolverem para mim, identificarem quais são as duas grandezas que estão sendo faladas, colocarem as flechinhas corretamente e resolverem. Então, é lá. Com 10 kg de trigo, podemos fabricar 7 kg de farinha. Então, as duas informações aqui que nós vamos ter, as duas grandezas são quilos de trigo e quilos de farinha, beleza? Só vou ajudar com isso. Coloquem as informações, veja qual está faltando, identifique se é GDP ou GIP e resolve. 3. Um piloto gastou 2 minutos em uma corrida com velocidade de 210 km por hora. Quanto tempo ele gastará para percorrer o mesmo circuito à velocidade de 140 km por hora? Então, aqui, as duas grandezas são o tempo da corrida que o piloto gastou e a velocidade que ele está fazendo, que é quilômetros por hora.
Coloquem também todas as informações aqui, identifique qual tipo de grandeza é e resolve para mim. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido o conteúdo, me procure para poder tirar a dúvida, tá bom? Uma boa aula para vocês e é isso aí. Até mais.